Gravar. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos juntos para compartilharmos conteúdo da nossa porção da Torá e do período pelo qual nós passamos. Passamos há pouco por um Rosh Hashanah, que foi o Ano Novo das Árvores, onde a árvore ela é comparada, o ser humano é comparado à árvore, e quem faz essa comparação é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Criador do universo, o Criador do ser humano, Hashem. Então, se Hashem faz essa comparação, significa muito em relação à árvore, já temos vídeos gravados, etc., explicando o porquê dessa comparação. O nosso tema de hoje é o Monte Sinai, uma ponte entre dois mundos. Vamos explicar melhor, porque o próximo Shabat, que é a Parashá de Itró, nós vamos estar lendo pela primeira vez na Torá os 10 mandamentos, quando o povo de Israel, 50 dias depois da saída do Egito, recebeu a Torá. Eu vou refrescar a memória de algumas pessoas sobre algumas ideias que já foram desenvolvidas anteriormente. Relembrar no judaísmo e no estudo da Torá também é estudo, a revisão. No Tânia está escrito que uma pessoa que revisa o mesmo assunto 100 vezes e o mesmo assunto 101 vezes não é a mesma coisa. Vocês vão perguntar, vão exclamar. É claro que não. 101 vezes é uma vez a mais do que 100 vezes. Não, não é isso que o Tânia quer explicar. 100 vezes estudar o mesmo assunto da Torá era o costume nos tempos idos, antigamente, na antiguidade. Cada sábio do judaísmo, cada sábio da Torá estudava 100 vezes o mesmo assunto. 101 vezes não é uma vez a mais, é já a quebra do costume, a manifestação acima da natureza, já que o normal, o natural, era estudar cada assunto 100 vezes. Porque é uma pessoa que consegue se dedicar a Deus acima daquilo que ela está acostumada a fazer. Então, por isso, eu vou procurar revisar mais uma vez alguns conceitos importantes em relação à entrega da Torá. Existe um clássico, um livro clássico da filosofia judaica chamado Hakuzari, traduzido para o português, o casar. Não o verbo casar com S, casar com Z. Havia um povo na região central da Ásia, chamado de, em hebraico, Kuzarim, em português de casares. E o rei desse povo teve seguidas noites o mesmíssimo sonho. O anjo de Deus se revelava para ele e dizia o seguinte: o seu coração é puro, mas a sua conduta, o seu comportamento não condiz com o seu coração. E ele pergunta em sonho o que significa isso. Então, o anjo de Deus fala: olha, você tem um coração bondoso, mas as suas práticas religiosas não combinam com a bondade do seu coração. Esse rei ficou muito impressionado e ele começou a buscar uma verdade maior. Ele era um rei idólatra, a exemplo da maioria absoluta dos reis e da maioria absoluta dos povos, que são idólatras. Mas ele tinha um bom coração. E aí ele começou a procurar. Ele convidou para um mini congresso, um debate,
na sala do trono, um filósofo grego. Essa história é de aproximadamente, vamos ver, 1.200 anos atrás, no ano 800 da Era Civil. Essa história é uma história verídica que ocorreu no ano 800 da Era Civil. O livro foi escrito 400 anos depois. O autor do livro não é a mesma pessoa que vivenciou essa experiência. O autor do livro já o compila, a história, transcreve 400 anos depois dela ter ocorrido. Ou seja, a história ocorreu no ano 800 e o livro foi escrito no ano 1200, 400 anos depois. Esse rei convidou um filósofo grego, um clérigo cristão, um clérigo muçulmano e um rabino para altos debates. Uma certa ocasião, dentro do debate, ele faz uma pergunta importantíssima para cada um desses representantes. Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua ideologia, etc. O clérigo cristão fala: a base da minha fé é a concepção de um Deus. O clérigo muçulmano diz: a base da minha fé é a concepção de um Deus. O filósofo grego, ele diz: a base da minha filosofia, da minha ideologia, é uma força maior que rege o universo. Aí, quando chega na hora do rabino, o rabino diz o seguinte: a base da minha filosofia, da minha ideologia e da minha religião é um fato histórico que ocorreu no passado. Quando o rei ouve isso, ele mostra para o rabino cartão vermelho, expulso de campo. Ele diz para o rabino: desapareça da minha frente antes que eu mande executá-lo sumariamente. O rabino sai da sala às pressas. Quando dá um intervalo do debate, o rei chama de novo o rabino. Adivinha quem era o preferido dentre os 4 pelo rei? Era justamente o rabino. Ele tinha um carinho pelo rabino, porque as respostas do rabino, em geral, eram espetaculares. Aí o rei pergunta: me explica, o senhor me decepcionou. O cristão falou que a base da fé dele é Deus. O muçulmano falou que a base da fé dele é Deus. O filósofo grego falou que a base da filosofia dele é uma força maior. Ele estava também se referindo a Deus. E você, que é o rabino, vem me dizer de um aspecto histórico, um evento histórico que ocorreu no passado? O que quer dizer isso? Eu estava esperando do prezado rabino uma resposta similar, parecida com os outros representantes que estão participando do debate. Aí o rabino abriu um largo sorriso e explicou o seguinte ao rei: Vossa Majestade, não me interprete mal. Eu quero aproveitar a oportunidade para explicar as minhas palavras, explicar a minha afirmação. Eu quero dizer o seguinte, que base significa chão. Um prédio, uma edificação pode ser muito grande, muito alta, um palácio, mas se a base, se a fundação do palácio, se as estacas cravadas na terra não forem o suficientemente fortes, o palácio acaba desabando. Qualquer estrutura física, qualquer estrutura de engenharia, de arquitetura,
se não for muito bem fundamentada e baseada no chão, ela acaba ruindo, ela acaba desmoronando. A base de uma fé não é uma ideia, não é uma concepção filosófica. A fé tem que ter base no mundo físico e material. Afinal, nós somos seres humanos e vivemos nesse mundo. Nós não somos iguais aos anjos que vivem no mundo espiritual. Nós não somos iguais às almas fora do corpo que vivem no mundo espiritual. Nós somos almas dentro de corpos e nós vivemos dentro desse mundo. Então, a base para a nossa fé não pode ser simplesmente uma ideia. A base da fé tem que ser algo palpável, algo tangível, algo que ocupou lugar definitivo na nossa vida e que nos marcou para sempre na nossa vida física e material. E quando eu me referi a um evento histórico, eu estava me referindo, disse o rabino, a um evento que ocorreu há milhares de anos, e foi a revelação de Deus no Monte Sinai para pelo menos 3 a 4 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, além de outros povos que também assistiram, também participaram ou também ficaram sabendo desse evento histórico. Deus se revelou no mundo físico e material. E a nossa fé, o judaísmo, foi transmitida de pai para filho, de mestre para aluno. Aqueles 3, 4 milhões de judeus e judias viram as revelações de Deus, mesmo que Deus não tenha cara, mesmo que Deus não tenha corpo, mas sentiram a revelação de Deus e ouviram a voz dele em hebraico, dizendo pelo menos os 2 primeiros dos 10 mandamentos. Eles, entre aspas, viram Deus, perceberam Deus. E Hashem, o Criador, se revelou nesse mundo físico e material. Diferentemente de outras religiões, o judaísmo é o testemunho, é o depoimento dos descendentes daqueles 3 a 4 milhões de pessoas sobre um evento que ocorreu na prática, efetivamente, na presença daqueles milhões de seres humanos, na frente dos próprios olhos, algo que ocorreu efetivamente. Se nós estivéssemos andando no deserto do Sinai, de carro, aquela época, nas proximidades da revelação de Deus no Monte Sinai, o Waze, o GPS acusariam, olha, melhor desviar o caminho, porque está acontecendo alguma coisa muito grande que está bloqueando todas as vias de acesso, algum evento muito grande que está mobilizando muita gente. Então, o Waze, o GPS, iria pedir para desviar, porque aquilo estava ocorrendo fisicamente, na prática, na vida de milhões de pessoas que viviam naquela época no mundo físico e material. Um prédio pode chegar a uma altitude enorme, né? Tem um termo em português chamado arranha-céu. Um prédio pode chegar. Eu me lembro que eu vivia em Nova York e algumas vezes eu fui para Manhattan para um departamento chamado Immigration, para ver o visto de estudante. Estudei lá em Nova York, etc. E o prédio da Immigration era do outro lado da rua das 2 torres, Twin Towers, aquelas 2 torres que foram destruídas pelo atentado de 11 de setembro. Eu estava junto com a minha esposa e, de repente, nós olhamos para cima. Olhamos para o topo dos 2 prédios. Não dava para ver aonde eles terminavam, porque eles se perdiam nas nuvens, de tão alto eles eram. Não quer dizer que as nuvens estavam muito... Não, as nuvens, em geral, estão muito altas, mas naquele dia
sei se era uma neblina, coisa e tal, as nuvens estavam mais baixas. Então, o prédio se perdia nas nuvens. Um prédio pode ser muito alto, para atingir uma altura espetacular, mas a base dele é o chão, são as estacas. Na verdade, nós nos perguntamos, qual é a entrada para o mundo espiritual? Nós conhecemos a entrada para uma casa, a entrada de um túnel, o acesso das profundezas no mar por meio de um submarino, o acesso das montanhas pelo alpinismo, o acesso dos céus e das viagens internacionais aéreas por meio de aviões, o acesso do espaço por meio de naves aeroespaciais ou foguetes. Nós conhecemos, em geral, o acesso de tudo, mas como entrar no mundo espiritual? Como fazer para entrar no mundo espiritual? Aonde fica essa tal da porta, do portão, da escotilha, da via de acesso? Qual é a entrada do túnel entre o corpo e a alma? As pessoas, quando falecem, elas passam por uma espécie de túnel até chegarem no mundo espiritual. Mas e os vivos? Como eles chegam até o mundo espiritual? Por isso, Deus se revelou no Monte Sinai. Antes do Monte Sinai, não havia ponte. A pessoa tinha que atravessar um mar, um rio, e por acaso ela podia acabar se afogando no meio do mar, no meio do rio. Haveria a necessidade de um caminho seguro entre a matéria e o espírito, entre o mundo físico e material e o mundo espiritual. Essa ponte criada, esse caminho seguro, surgiu há 3.334 anos atrás, quando Deus, o Criador do universo, se revelou no cume do Monte Sinai. Imaginemos nós o autor de um livro, um escritor. A gente lê o livro e fica impressionado com a história. Imagine o escritor do livro entrando no meio da história, penetrando dentro da história. Incrível. Uma curiosidade, havia um grande diretor de cinema, ele era british, mas os filmes dele foram feitos nos Estados Unidos, pelo menos a maioria. Ele era conhecido como Alfred Hitchcock. Ele é um mestre do suspense. Filmes famosíssimos ele fez em várias décadas de cinema nos Estados Unidos. E ele tinha uma marca registrada, esse diretor de cinema, Alfred Hitchcock. Ele sempre aparecia no meio dos filmes dele, sempre como um andarilho, um transeunte, uma pequena ponta de um figurante. A câmera passava rapidamente e via um senhor atravessando a rua. Quem era? Era ele. Então, a marca registrada do diretor do filme era sempre aparecer numa pontinha do filme. Algo extraordinário, algo maravilhoso ocorreu quando Deus se revelou no Monte Sinai. O autor da obra entrou na obra, se revelou dentro da obra. O escritor do livro entrou na história do livro. O programador do programa de computador entrou no programa. O autor maior de toda a existência entrou e se revelou dentro dessa existência. Quando Deus criou o mundo, ele se ocultou. Ele falava com o primeiro casal do mundo, mas aos pouquinhos ele foi se ocultando. Quando ele voltou a se revelar, na entrega da Torá, no Monte Sinai. Naquele momento, explica a filosofia racídica, Deus habilitou o sinal. Não adianta nós termos um celular no meio da floresta, longe de qualquer modem, longe de qualquer Wi-Fi. Não há alcance. Não adianta nós termos um celular num barquinho no meio do oceano. Não há alcance para o celular.
Não adianta eu colocar numa ilha deserta, no meio do Oceano Pacífico, um aparelho de televisão. Eu posso até pôr uma bateria para ligar o aparelho, mas se não tiver o alcance da onda, ele não vai pegar, não vai haver imagem nenhuma. Então, a mesma coisa, além de ter o celular, além de ter o rádio, além de ter o aparelho de televisão, nós temos que ter a liberação da onda, a onda de radiodifusão da televisão, do rádio, a onda especial da transmissão do celular, a onda precisa estar habilitada. Nós vamos contar uma historinha, já contamos em outras ocasiões, mas para ilustrar um pouco essa ideia. O compilador do Código de Leis do Shulchan Aruch, chamado Mesa Posta, Rabbi Yosef Karo, conhecido também como Maran Beit Yosef, o comentário dele, Beit Yosef, ele compilou e escreveu o Shulchan Aruch. Ele viveu em Tzfat, ele foi contemporâneo do grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal, na cidade de Tzfat, há aproximadamente 450 anos atrás. Ele passou algumas semanas quebrando a cabeça para entender uma grande pergunta que ele tinha no estudo da lei judaica. Era um problema difícil, complexo, complicado. E ele não conseguia a solução. Aí passaram semanas, até que Baruch Hashem, ele acabou encontrando a solução e a resposta para a grande pergunta que ele tinha. Ele saiu pelas ruas estreitas, as ruelas de Tzfat, Safed, para arejar um pouco, para espairecer e esfriar a cuca. De repente, ele passa na frente de uma janela de uma pequena casa de estudos e vê dois rapazinhos estudando o mesmo assunto que ele matutou, ficou refletindo durante semanas. E um rapazinho faz a mesma pergunta que ele fez, e o outro rapazinho, com a maior naturalidade desse mundo, responde à pergunta que ele levou semanas para esclarecer. Ele ficou arrasado, o grande rabino Rabbi Yosef Karo. À noite, ele era tão elevado que ele tinha uma aula particular, um anjo que era conhecido como Maggid, pregador. Ele escreveu um livro baseado nesses estudos, na opinião do anjo, chamado Maggid Yesharim, aquele que fala de assuntos de retidão, assuntos elevados. Ele perguntou para o anjo, como é possível que eu levei semanas para alcançar uma resposta do meu estudo e, de repente, dois rapazinhos, principiantes, totalmente inexperientes no estudo, um faz a mesma pergunta que eu tinha e o outro responde com a maior naturalidade. Então, o anjo explicou ao grande sábio, até o momento de você encontrar a solução, esse fluxo espiritual sob forma da resposta, da explicação, ainda não estava habilitado nesse mundo. Depois que você encontrou a resposta, a solução para o problema, aí você abriu um canal de espiritualidade, aí qualquer rapazinho poderia fazer com a maior naturalidade a sua pergunta, e qualquer outro rapazinho poderia responder com a maior naturalidade aquela resposta que você teve tamanha dificuldade depois de semanas em encontrar. Ou seja, assim como existe a habilitação do sinal da televisão, do rádio, do celular, da internet, etc., assim também espiritualidade precisa ter o sinal aberto, homologado. O sinal tem que ser passível de ser captável. Até a revelação de Deus no Monte Sinai, se, por exemplo, os patriarcas, eles cumpriam de uma forma espiritual as mitzvot. Eles não, os preceitos bíblicos não cumpriam totalmente como nós mesmo
mesmo cumprimos, né? Então, mesmo assim, antes do Monte Sinai, se um judeu colocasse um par de tefilim, filactérios, a santidade do tefilim era só na hora de cumprir a mitzvah. Depois, se tirasse o tefilim, ele poderia até ser jogado fora, porque não haveria santidade nenhuma nele. A partir do momento que Deus se revelou no Monte Sinai, então surgiu o sinal habilitado, o sinal conectado de espiritualidade. Aí sim, Deus criou uma ponte de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Antes do Monte Sinai, tudo que era feito não necessariamente tinha efeito no mundo espiritual. E muita coisa que havia no mundo espiritual não necessariamente tinha reflexo no mundo físico, somente as almas entrando no corpo. Mas a conexão com Deus era muito vaga, era muito genérica, era ainda indefinida. A partir do momento que o Criador do universo e o Criador dos infinitos mundos espirituais se revela no mundo físico, no cume do Monte Sinai, e conforme os nossos sábios, os mundos espirituais se dobraram e eles se materializaram lá no cume do Monte Sinai. Houve uma revelação incrível de Deus e de miríades e miríades de anjos e todo a sua comitiva dos mundos espirituais, os principais anjos se revelaram no cume do monte. Naquele momento houve um elo, houve uma comunicação, houve uma conexão, houve uma ponte que poderia ser transitada, uma ponte que poderia servir de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Naquele momento, houve a fusão entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que o povo de Israel tem feito desde a entrega da Torá no Monte Sinai pelo Criador do mundo por meio de Moshe Rabbeinu, Moisés. O que o povo de Israel tem feito e que os Bnei Noach têm feito? Cumprido com a vontade de Deus nesse mundo e transformado matéria em espírito, elevado às faíscas divinas que estavam aprisionadas no mundo físico e espiritual. E essa é a maior missão do povo de Israel em particular e de todos os monoteístas de uma forma geral, preparar o mundo para as grandes revelações de Deus. Futuramente, e nas palavras do Rebbe de Lubavitch, nessa geração, nós haveremos de presenciar uma segunda revelação de Deus, mas essa vai ser definitiva. Existe uma alusão, uma metáfora no livro mais sagrado de toda a Torá, de toda a Bíblia, chamado de Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos. É um livro totalmente inspirado por Deus, compilado pelo mais sábios dos homens, que era o Shlomo Amelech, o rei Salomão. Aqui é uma alusão ao relacionamento entre o noivo, o Criador do mundo, e a noiva, o povo de Israel. E o casamento, antigamente, na época talmúdica, na época bíblica, o casamento judaico ele tinha duas fases. A primeira fase de um compromisso pessoal entre as partes, entre noivo e noiva, mas não um noivado, mais que um noivado. Um compromisso que já era chamado de casamento, mas eles ainda não coabitavam, ainda não moravam debaixo do mesmo teto. Então, o primeiro termo é erusin, erusin. E o segundo termo é nesuin. Erusin é o compromisso matrimonial e o nesuin é o casamento propriamente dito. As duas etapas formam um outro conceito chamado kedushin, santificação, que é casamento na linguagem rabínica, na linguagem talmúdica. Então,
a revelação de Deus no Monte Sinai para o povo de Israel é chamada de Erusin. Significa um compromisso matrimonial, que ambos não podem mais se casar com outras pessoas, já são considerados casados, mas eles vão viver, de fato, debaixo do mesmo teto, no Nessuim, depois da cerimônia de casamento. Hoje em dia, presentemente, nós fazemos as duas etapas debaixo do palio nupcial, chamado de Rupá. Tem o Erusin e o Nessuim, o compromisso matrimonial e o casamento propriamente dito. E a segunda fase dessa união, que é o casamento propriamente dito, é, na verdade, a alusão à revelação de Deus, e essa, assim, definitiva, que ocorrerá subsequentemente, logo após a revelação do Mashiach, na tão almejada redenção. E nas palavras do Rebbe, o líder máximo da nossa geração, que haverá de se revelar como o próprio Mashiach, nas palavras dele, isso ocorrerá a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós temos alguns minutinhos sobrando para terminar essa transmissão, mas aí, conforme a orientação do Antônio, vocês vão clicar no link para voltarem à mesma sala, e aí nós vamos abrir as perguntas e, na medida das possibilidades, procuraremos esclarecê-las. Alguém quer começar já com uma pergunta, já antecipando nesse primeiro segmento? Por gentileza, tenham a bondade. Tá. Boa noite. Boa noite. Quem é? É a Nair. Oi, Nair, tudo bem? Tudo bem, Rabino? Boa noite. Graças a Deus. Você quer fazer uma pergunta? Sim, eu quero fazer uma pergunta. É a seguinte, Sim. pode ser dúvida de muitas pessoas ou talvez só minha. Quando o Mashiach Sim. vier, aí eu queria saber, assim, Sim. Não estou lhe ouvindo. Um pouquinho mais alto, acho que o microfone foi desligado. Nair? Eu acho que houve alguma interrupção na ligação. Alô? Nair? A minha conexão está ruim. Sim, pode falar. Quando o Mashiach vier, Está me qual que é a sua ouvindo? dúvida? Por favor. A minha dúvida é a seguinte, o Mashiach vai preparar o mundo para depois receber, depois que tiver a ressurreição dos mortos e receber o Olam Rabá. Eu queria saber, assim, quanto tempo o Mashiach vai reinar, ou como que vai ser esse processo quando ele vier, porque Sim. depois da ressurreição dos mortos, que cada um vai receber a sua recompensa, vai ser o Olam Rabá. Onde Sim. fica o Mashiach aí nessa história? Então, o Mashiach, ele vai abrir alas, ele vai iniciar essa nova fase, né? O Rebbe de Lubavitch, que é o candidato a se revelar como Mashiach, ele diz tudo vai ocorrer mais ou menos instantaneamente. O Mashiach vai se revelar, haverá ressurreição dos entes queridos e a nova era vai se iniciar, tudo muito rapidamente. Mas Rambam, Maimônides, ele diz o seguinte, que por mais que tenhamos informações a respeito daquilo que ocorrerá, só vamos saber mesmo os detalhes do processo quando efetivamente ele se iniciar, quando o processo de revelação do Mashiach, da ressurreição e do Olam